estatal, empresa pública. Eu vejo muita gente criticando, né? Tem muitos canais aí, né, que são direitistas, neoliberalistas, capitalistas, que um dos principais alvos deles, né, são os modelos de estatais. Porque estatal é fonte de corrupção, estatal é um mal para a livre concorrência. Os argumentos são sempre os mesmos, repetitivos até. Mas eu vou falar de estatal e qual a real função dela no papel econômico da nação. E aí você entende, primeiro o que eu vou dizer, tira a sua própria conclusão e depois você vai lá debater com esses caras aí. Eu tenho certeza que dá para reverter um pouco, né, a sua opinião sobre o assunto se você concordava com esses caras que odeiam estatais. Se liga no vídeo. Primeiro, galera, deixa eu apontar para vocês que eu já falei sobre estatais, né, várias vezes em outros vídeos. Mas talvez a alma desse conteúdo tenha ficado perdida no meio de outro tema. Então eu não me especifiquei, ó, estatal é isso, eu não fiz um vídeo sobre estatal. Então esse aqui é basicamente para você saber sobre estatal, como eu penso sobre o tema. E toda vez que você me ver falando sobre estatal em outros vídeos, você pode recorrer aqui e você já entendeu o que eu quis dizer, como eu vejo estatal. Eu vou falar como ela deveria funcionar, não como ela funciona no Brasil, que isso aí é um outro vídeo. Na minha visão, as estatais surgem quando a sociedade, né, tem algumas necessidades que o próprio Estado não tem como suprir. Existe uma falta, né, daquela prestação daquele serviço ou da produção de um determinado produto, ou a ineficiência em prestar o serviço ou fornecer o produto. Então o Estado reconhece que tem um problema ali, essa ineficiência, essa inexistência, né, dessa questão de prestação de serviço, e ele, né, assumindo a sua responsabilidade junto à sociedade, ele utiliza de recurso público para criar uma empresa que forneça a prestação daquele serviço ou fornecimento daquele produto, o qual a necessidade tanto precisa. Então, lá na origem de uma nação, né, quando não existe uma empresa, ou não existe a questão das empresas de iniciativa privada que possam suprir as necessidades do povo, cabe ao governo fazer isso. Porque o povo não pode ficar sem água, o povo não pode ficar sem energia, a nação não pode ficar sem a extração de recursos minerais ou vegetais. Há essa necessidade. Isso gera empregos, isso atrai o desenvolvimento industrial de uma nação. Então, se não existe, cabe ao governo fazer. Só que você tem que colocar na sua cabeça, galera, que a estatal foi montada com recurso público, correto? E estatal, ela não tem função nenhuma de gerar lucro. Não. A estatal tem a sua função original e principal de prestar serviço aos seus verdadeiros donos. O povo, que foi quem bancou a estatal. Quem bancou toda a infraestrutura, quem bancou toda a organização da empresa, é o povo. Então ela não precisa de lucro, ela precisa gerar retorno para esse povo, cara. Ocorre que se durante o processo, né, da prestação de serviço, essa estatal conseguir arrecadar, né, algum tipo de recurso que ultrapasse o necessário para cobrir os seus custos na prestação de serviço, né, esse recurso excedente deveria, né, por obrigação, ser revertido aos donos da estatal, que no caso é o povo. Ou seja, esse excedente se chama lucro, né? Pelo menos na questão da iniciativa privada. Era isso que é o lucro do empresário. Você cobre os custos da produção e o que sobrar é lucro. Então, se uma estatal gera algum tipo de lucro, esse lucro deve voltar para a sociedade. Né? Que seja na prestação ou na melhoria das condições da prestação de serviço, ou que seja revertido em outras áreas. Se não houver necessidade de melhorar as condições daquela prestação de serviço em si, daquele setor necessariamente, você pode reinvestir em educação, saúde, segurança, desde que esse dinheiro seja assim gasto com a sociedade, com o povo. E dentro do modelo capitalista, cabe a estatal? Claro que cabe, galera. Na verdade, a estatal teria um papel essencial e principal dentro de um modelo capitalista justo. Sim. Por quê? Porque uma estatal presta um serviço básico.
né? Ela foi construída com dinheiro público e presta um serviço básico, mas a um custo justo, correto? Só que a estatal, fornecendo esse serviço básico a um custo justo, gera nas empresas concorrentes a necessidade de que elas prestem um serviço melhor, sempre tomando cuidado de não abusar nos valores cobrados, porque senão elas não têm clientes, já que a estatal está ali presente. Então a estatal funcionaria como um equilíbrio de mercado. Ela fornece o serviço básico a um preço acessível ao povo. Se o cidadão quer um serviço melhor, né, num preço também, de certa forma, justo, pelo que ele está recebendo em troca, ele que vai procurar a iniciativa privada. Então a estatal funcionaria como uma garantia de equilíbrio de mercado. Ela quebraria o esquema dos cartéis das empresas privadas, né, só que ela não pode estar dentro de um modelo onde exista monopólio de setor, que é o que acontece aqui no Brasil. Então quando você vê o idiota criticando o estatal, na verdade a visão dele é tão limitada que ele não percebe que o que ele tem que criticar são os monopólios de setores dentro do modelo corporativista brasileiro. O governo brasileiro protege as suas estatais, quebrando qualquer senso de livre concorrência, ou seja, um equilíbrio justo de mercado. O próprio governo consegue eliminar a concorrência, deixando a sua estatal como a única que domina o setor. E quando você fala que vai privatizar uma estatal, no Brasil, na verdade, o que você está fazendo é privatizando o monopólio do setor. Não abre a questão da livre concorrência justa, que seria um dos pilares do modelo capitalista utópico. Certo? Não tem livre concorrência, não há equilíbrio de mercado. A iniciativa privada não consegue concorrer com a estatal porque o governo se encarrega de não deixar isso acontecer. Por isso que tem muita gente que tem ódio de estatal. Mas na verdade ele tem que ter ódio do modelo de administração pública. Mas eu duvido você pegar, né, o conteúdo desse vídeo aqui, depois que você entender qual que é a minha ideia, levar lá no canal lá dos Ideias Radicais, no canal do MBL, no canal do Nando Moura. Leva lá para eles, né, essa visão nova que você teve agora sobre o estatal e repassa lá para debater os argumentos deles. Vê se eu estou errado em algum ponto aí. Vê se ele consegue contra-argumentar comigo. A estatal não tem que gerar lucro, a estatal tem que ter, né, qualquer função principal como fornecer um serviço ou prestar um serviço ao povo, que é o seu verdadeiro dono. As estatais não podem ser privatizadas ou transferidas ao setor privado, porque é ela que dá a garantia de equilíbrio de mercado. A estatal também não pode ser dona de um monopólio de um setor, porque isso aí acaba, né, a livre concorrência que acaba beneficiando o consumidor, ou deveria ser assim. E a estatal tem que ter aquilo que eles chamam de lucro revertido na melhoria da prestação de serviço ou em outras necessidades da população que bancou a construção da estatal. Resumindo, é isso, cara. Passa isso lá pro idiota lá que odeia estatal. Vê se ele vai conseguir debater com você sobre o assunto. Aqui foi o Cidadão X.